bora para mais um episódio do Decor by Richard Porto, aqui na sede Alphaville. E hoje com essas duas convidadas que eu tava morrendo de vontade de chamar para trocar essa ideia. Lá na Teca. Meninas, obrigado por aceitarem o convite, né? Ai, nós que agradecemos. É uma delícia, bom demais. E eu quero que você apresente pro pessoal, né? Lá na Teca, conta um pouquinho da história que eu já sei, mas pro pessoal saber também. Bom, eu sou a Kalin Diegues, sou designer de interiores. Eu sou a Nick Tomanik, sou arquiteta. E juntas, nós somos lá na Teca. Eita, que legal. Gente, a história é super fofa, mas vou deixar elas contarem. Como então, surgiu, né, o nome do escritório? Lá na Teca surgiu por uma brincadeira, né? Na verdade, um hábito das nossas casas, né? Que a gente sempre tinha o hábito de falar para as crianças: onde tá isso? Tá lá na Teca, de brinquedoteca. E aí isso era muito comum, né? A gente falava, vai lá na Teca, pega lá na Teca. E aí quando veio a história do escritório, o nome já estava pronto. Não tinha outro nome, né? Nós somos amigas, né? E nós moramos vizinhas de frente, uma com a outra, e temos os filhos na mesma idade. Então eles brincavam e a gente apelidou a brinquedoteca de Teca, de um jeitinho carinhoso. E assim que surgiu. Quando veio a história de trabalharmos juntas, aí já estava o nome pronto, porque a ideia era ser especializada no mercado infantil, né? Então, além de vizinha, vocês já eram amigas, né? Sim. Porque vocês estão juntas há uns 5, 6 anos, mais ou menos. Quase De lá 5 na anos, Teca vai de lá na fazer Teca. 5 anos. E nós nos conhecemos e somos amigas há uns 11. Isso. 11 anos. E, gente, elas trabalham num segmento muito legal, que é o infantil, né? Que a gente sabe o quanto é específico, é um público muito específico, Sim. né? E vocês tratam isso de uma maneira muito gostosa, muito sadia. A gente brinca que isso veio de uma necessidade materna, né? Então a gente fala que é um olhar arquimaterno para os espaços. Porque a gente com os filhos pequenos sentia que às vezes as crianças não são inseridas no espaço, né? Elas não têm um cantinho delas para que elas tenham um desenvolvimento, uma autonomia. E isso faz toda a diferença para a criança, para o futuro dela, né? Não só no momento de pequenininho mesmo, né? Mas acho que esse pertencimento à casa transforma o desenvolvimento. Eu acho que do perfil de como vai ser ele como adulto, né? Sim, E de tudo se interfere, autoconfiança. exatamente. A gente sabe o quanto isso influencia, né? Sim, a organização, o desenvolvimento, tudo, Isso, né? todo mundo tem Segurança. recordações de casas, né? Então, Sim. conforme o tempo vai passando, a gente vai casando, construindo a nossa vida, a gente lembra mais disso. Então, Sim. vocês, de uma forma profissionalmente linda, que eu admiro isso. Aliás, tô doido pra gente fazer uma collab. Sim, Ai, vamos, nós vamos também, ver. né? Na hora, vai ser Muito. demais. E acho que vocês conseguem conduzir de uma forma incrível. Então, primeiro, parabéns. Obrigada. E eu queria saber de onde veio essa inspiração e de onde veio, assim, vocês já contaram, né, por serem amigas e serem vizinhas, mas de direto, ou se vocês focarem em outros segmentos e depois fecharam nesse infantil, como é que foi um pouquinho? Na verdade, a gente sempre trabalhou com o todo, né? Eu tinha feito uma pausa dentro da arquitetura e trabalhei no mundo corporativo. E aí, depois, enfim, a vida fez eu virar mãe e eu focar nisso. E aí eu falei, não, vou ser mãe por um tempo. E a Nick estava num momento sabático da vida dela. Que Eu também... vim eu sempre trabalhei com o todo, mas eu trabalhei em incorporadoras, então eu trabalhei com desenvolvimento de edifícios residenciais, galpões. Era uma outra realidade, assim, outro né? mundo, né? É um Mundo outro cinza. mundo. Exato, um mundo exato. cinza, um mundo pesado, de cobrar muitos funcionários, de estar sempre ali na planilha de orçamento, porque é aquilo, você não tem aquela possibilidade de criar livremente, muito, né? muito além. E aí eu acho que a profissão fica um pouco... Você fica um pouco frustrada, não que você, mas assim, eu queria fazer o que eu acho lindo, eu queria fazer o que me dá prazer mesmo dentro da arquitetura, né? Aí ela fez uma pausa. Ela fez uma pausa e nesse momento eu também tava naquele... E aí a gente olhou e falou assim, e aí? Vamos nisso? Vamos nisso? Que tal? Mas só isso? Vamos fazer só isso. Aí a gente achava que era só isso. Mas não é um só, esse é um universo Não, gigantesco. é um universo Não, gigantesco. e a gente tinha uma proposta super pensando nos nossos filhos, que a gente ia trabalhar só meio período, de sexta-feira a gente não ia trabalhar, segunda Sonho só à meu. tarde. Doce ilusão. Vocês viram, né, que horas a gente Senhora. saiu daqui ontem? Gente, elas dormiram aqui na loja, fazendo um projeto, e hoje cedo já tinha gravação. É Já isso, tinha né? Essa é a rotina. Essa é a rotina. A gente dela. saiu daqui 9 da noite, 9 da manhã estávamos Estava aqui de novo. pleníssimas. E aí a gente fala que a gente brinca que a gente foi trabalhar no mundo paralelo, porque assim,
O design de interiores, né? O infantil, principalmente quando a gente começou com isso, tinha acho que mais 2 escritórios que faziam. Em São Paulo, É né? muito nichado, né? Esse Hoje já tem segmento. mais pessoas assim fazendo, né? Mas assim, os fornecedores, as marcenarias, tem que ser tudo muito específico. E aí a gente fala que a gente trabalha com um mundo paralelo, assim, porque não anda no mesmo ritmo. Ritmo de mercado, né? Eu ia perguntar isso do agora, todo. porque a gente tem dificuldades nos nossos projetos residenciais. Eu fico imaginando que voltado para criança, para esse público, é muito mais difícil, né? Então vocês foram selecionando ao longo desses anos o parceiro que os facilitadores, Sim, na os verdade. nossos Sim, parceiros né? são Exato. realmente muito parceiros. Muito porque tem gente que olha pra gente e fala assim, Não vou fazer. Não dá pra gente consigo, fazer, dá muito enfim. trabalho. Então por isso que quando a gente encontra quem faz, a Vai gente até o final com força. se apega. A gente se apega. Mas eu acho que é legal isso, porque eu falo que vocês trabalham, né, vivem no mundo Kenji, né? Que é um mundo muito gostoso. Mas tem desafios também, né? Sim, claro. Então, pessoal, aquela coisa da brincadeira que vocês tiveram a doce ilusão de que seria um mundo mais fácil. Mas não, é um mundo mais fechado. Mas também tem outras possibilidades, porque você tem um mercado, também uma fatia maior de mercado, né? Vocês percebem essa diferença? A gente tem um mercado bem específico, e assim, normalmente acho que a gente tem um cliente que quando chega na gente ele sabe o que quer. Então já tá bem isso grifado, né? a gente não tem muito curioso, assim, né? A pessoa vem porque ela precisa, porque ela quer oferecer aquilo para a família dela, né? E também tem aquela coisa que ela sabe que um projeto para criança é naquele momento que tem que acontecer. Não é uma coisa que ela vai, quem sabe eu vou fazer o projeto da minha casa, eu vou pensar, Não, ou ela já quer faz, fazer. Só a criança ou ela cresceu. passa o tempo, né? Ela E passa falar o isso, o tempo tempo de vocês também é diferente de uma obra convencional, né? Sim, muito. bem diferente. Muito É mais muito fast. rápido, muito mais rápido. É? Primeiro porque na maioria das vezes a gente faz uma obra com a pessoa morando, né? Porque super fácil, né? então Então, a precisa gente ter um planejamento e uma organização para incomodar o menos possível. a gente tem que ter um ritmo ali, uma coisa muito organizada e tem que ter o começo, meio e fim bem determinado e quando a gente entra na casa da pessoa, a gente tem que ter o dia para sair. Né? Então isso é uma outra coisa que é fundamental que os nossos parceiros estejam muito alinhados com a gente, porque senão... A gente acaba fazendo uns pedidos de prazo que às vezes foge do convencional da empresa, né? E inspiração de vocês? Porque, gente, não é porque elas estão aqui não, mas é cada projeto lindo. E eu fico encantado, eu fico, gente, mas onde que vem esse negócio todo? Primeiro que acho que vocês têm criança em casa, então isso facilita um pouco. Vocês estão, andando neste mundo. Mas você sabe, Richard, que assim, a nossa inspiração vem do mundo adulto. Mentira, Diferente do que as Dos pessoas próprios pensam. arquitetos que o são nosso, generalistas, que o nosso né? repertório acontece muito focado no mundo da criança. A gente faz parte do perfil do nosso trabalho, assim, tipo, do nosso projeto. A gente não faz coisa muito infantilizada, coisas com personagens, coisas que a gente sabe que tem um tempo muito curto, né? Porque tem isso, né? A criança cresce muito rápido. Ela muda de opinião. personagem Muito. toda hora. A gente 6 em 6 meses. Isso não dá. Então o nosso repertório vem do mundo adulto, assim, as nossas referências, por isso que a gente frequenta feiras. A gente tem muito relacionamento, né, com os arquitetos em geral, assim, os que nós somos fãs, faz questão de acompanhar, mas a gente traz muito dos materiais, das tendências, das cores, até porque a gente acha que, por exemplo, você chega numa casa, tá linda, maravilhosa, aí você entra no quarto, parece que aquele quarto não é daquela casa. Não combina. Parece que aquela pessoa entrou num buffet infantil, assim. Fica desconexo, não dá. Tem que ser infantil, mas de uma forma elegante. Sim, E que a criança, atual, conforme vai... Exato. Tem que ser atual para a criança que for crescendo, ela conseguir usar da melhor maneira possível. Até porque a gente sabe que um projeto não é uma coisa barata, né? Sim. Ainda mais esse padrão que vocês fazem, que é um padrão maravilhoso, tem um custo, né? Então tem que ter essa coisa do uso por um tempo maior, né? Exato. E falando em tendências, a gente tá na SEA de Alphaville, que esse showroom que tá lindíssimo, né? Vocês estavam aqui ontem. Maravilhoso. Sim, a gente não dormiu aqui, mas... E eu vi uns stories de vocês que eles têm muitas cores, então você tava super animada falando eles têm uma paleta candy muito bonita, né? Eles têm
também os tons de rosa chique, porque a gente não gosta daquele Daquela rosa da princesa, assim. Nem daquelas cores primárias, primária. porque as pessoas têm essa tendência de, não, brinquedoteca, ela tem que ser Azul, vermelho e amarelo. Pá. E muito pelo contrário, né? Porque essas cores agitam as crianças, muito pelo contrário. A gente vai para os tons calmantes, para que a criança fique tranquila naquele ambiente. Exato. Enquanto, assim, o ambiente é com menos informação, desperta mais a possibilidade de criação, né? A criatividade da criança. Então, E, gente, então se vocês estão na SCA, que eles estão tendo soluções também para vocês, o que eu fico muito feliz, né? sim, nós também. Na verdade, a gente tem um sério problema com empresas de planejados, porque assim, poucos conseguem executar os nossos projetos, né? Então, quando a gente tem uma empresa que nem Veste a cabeça a gente e falou assim, não, a gente vai fazer o projeto de vocês, pode Vamos deixar, dar um que a gente vai jeito. dar um Que legal. jeito. Então a gente chega com umas coisas malucas e a gente ajusta aqui. Eles olham e falam assim, Calma. sério? Aí a gente, Vamos tentar aqui, acho que assim sério. a gente consegue, Isso, né? gente vai. a gente vai conversando, vai transformando, adaptando e dá certo. E é um até exercício quando a até pra gente gente, tem, né? até quando a gente tem um projeto que a gente acha que é mais simples, a gente fala assim, esse é mais simples. Aí a gente manda. Aí quando a gente vem aqui, a gente fala assim, então, só que aqui, ó, tem esse detalhe que eu queria... Ai, meu Deus. Mas eles fazem. Eles fazem Eles tudo. fazem tudo. É isso, a história da parceria, né? Acho que a parceria boa é essa fundamental mesmo, na tem nossa que ser bom profissão pra- ter parceiros de confiança, ter esse relacionamento, né, de respeito, de ponta firme, de comprometimento. Isso é muito importante para nós, né? E eu sei que vem muita coisa boa por aí, né? Tô acompanhando o perfil de vocês de pertinho. Então eu queria deixar aqui meu muito obrigado pelo tempo de vocês, que a gente sabe que hoje em dia é o mais difícil, né? Agradecer. Desejar muito sucesso mesmo. Eu sou fã de carteirinha de vocês. E se Deus quiser, estaremos num projeto juntos. Ai, a gente não vê a hora. A gente adora demais. atender os arquitetos. A gente tem essa... A gente tem essa parceria com os arquitetos, né? Que tem... E a gente tá louca pra fazer um projeto sério. E gosto. Obrigado, meninas. Obrigada a Obrigada, você. adoramos o convite. Gente, mais um episódio e acompanhem nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o Instagram e site das meninas. De verdade, tem muita coisa linda lá e aquele beijo.